Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, destes nossos colaboradores, que do plano espiritual nos orientam, nos auxiliam, nos direcionam, para que eles mais uma vez possam, através da intuição, através da inspiração, nos amparar, Senhor, possibilitando-nos novos ângulos do entendimento, através do estudo proposto. Te rogamos, Senhor, o amparo para o ambiente que nos acolhe e para todos aqueles que aqui dão a sua contribuição para que este momento se transforme em realidade. Te rogamos, Senhor, pelos nossos familiares e por todos aqueles que de alguma forma dão-nos a sustentação para a execução de nossas tarefas. Que o amparo, Senhor, não nos falte e que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa tarefa de hoje está no livro Religião dos Espíritos, é a lição de número 33, e o que vai dar origem a esta lição é a pergunta 633 do Livro dos Espíritos. Então, deixa eu conferir para eu não errar. Questão 663. Livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração. 663 é a pergunta que diz assim: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Kardec perguntando para os amigos e benfeitores espirituais, e a resposta é a seguinte: vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes isso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais milagre por vós. Crede que Deus não vos tem escutado, porque Ele não faz um milagre por vós, enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas? Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Agora, então, a gente vai à mensagem que é o nosso tema.
porque os amigos espirituais estão nos dando um esclarecimento com relação ao efeito da prece. E aí, foi motivo da reunião do dia 11/5/1959, oração e provação. Emmanuel diz o seguinte: a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas, e embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultas a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim, também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável, mas estará em ti próprio, plenamente refeito no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue dos labirintos do mundo à bênção do amor de Deus. Então a gente percebe que existe um planejamento. Mas de onde vem esse planejamento? Bom, no Evangelho de Jesus, nós vamos primeiro lá na carta de Paulo aos Gálatas, que vai falar conosco a respeito desta prece, desta oração. Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, a partir do versículo 10 do capítulo 6, ele diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então ele está nos convocando a uma movimentação. Essa movimentação para o bem de todos. Só que ele chama a atenção, para os domésticos da fé. Nós podemos entender que os domésticos da fé, a princípio, estão dentro da nossa casa. Por quê? São aqueles que estão diretamente ligados a nós. Não a fé religiosa, mas a fé da esperança de renovação que a própria reencarnação nos propõe. Aí, então, nós vamos lá para o Livro dos Espíritos novamente, na pergunta 132. Que pergunta Kardec aos amigos e benfeitores espiritual qual seria o motivo da nossa encarnação. Livro 2º, capítulo 1, Encarnação dos Espíritos.
Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. A gente lembra algumas recomendações de Jesus que fala assim para a gente, olha, eu vim para trazer a vida, e vida em abundância. É claro que a gente percebe que nem todo mundo busca a vida em abundância. Tem algumas pessoas que preferem o sofrimento. Porque está no Evangelho também que haveriam aflições. Então a gente tem que perceber que de vez em quando nós teremos algumas aflições, isso é natural. Mas a nossa vida, a proposta é de abundância. Mas tem gente que quer olhar o lado da abundância no sofrimento. E aí é sempre uma opção. Porque é o entendimento que o Evangelho vai nos facultar para que a gente tenha condições de passar as nossas provações de maneira saudável e não de maneira sofrida. Mas ele vai continuar dizendo assim, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Bom, ficou claro que não tem como sairmos da missão. Por quê? Para uns é expiação e para outros é missão. Todo aquele que avança no saber vai sempre ter uma missão de instruir aqueles que estão chegando. Então isso é natural. Quando você formula ou pensa em ter alguém para conviver com você, ali estabeleceu para você uma missão. Ali, quando você pensa em ter filhos, ali estabelece mais uma missão, porque você passa a ser condutor, e aí condutor de almas. Nem sempre é aquilo que você prega, mas consequentemente é aquilo que você faz. E ele continua dizendo assim, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Ora, aqui os amigos espirituais estão dando para a gente uma visão geral do que é provação e do que é expiação. Então, o enfrentamento de todas as vicissitudes é exatamente isso. Ele diz o seguinte, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, a expiação está em suportar. E aí, na mensagem, diz que é a resignação. O que é a resignação? É você aceitar com uma certa tranquilidade os momentos que a vida vai te apresentar. E ele vai dizendo assim, a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Se você ainda não acreditava, eu vim hoje para te revelar. Você é um construtor de Deus na vida que você está hoje. Porque essa é a nossa missão. Dar a nossa contribuição na construção de um mundo melhor. Durante algum tempo, foi natural que nós ficássemos nas nossas casas esperando o mundo melhorar para depois a gente sair e viver um mundo melhorado. Isso é muito cômodo e muito bom para nós. Mas, segundo a proposta dos amigos espirituais, isso não é verdade. A verdade é que nós estamos aqui para cumprir, para dar a nossa contribuição nessa construção. Por isso, quando nós anunciamos um planeta de espíritos regenerados e nos reunimos em um ambiente como esse, em outras igrejas, em outras denominações religiosas, em outros grupos que promovem o bem de alguma forma, nós estamos nos inscrevendo no número desses espíritos que estão buscando regeneração. E aqui é bom ficar bem claro, aqui ninguém está com proposta de angelitude não. Tá? Se você está com essa proposta, toma cuidado que você vai cair. Aqui a proposta é de retificação, renovação, enfrentando todas as vicissitudes. Mas aonde é que estão instaladas estas vicissitudes? Bom, a gente começa então no quebra-cabeça, porque até ontem tudo que era bom era pecado.
inclusive o sexo, que a gente não pode nem falar. Porque se falar em sexo, todo mundo arrepia, fala, nossa senhora, né? Falou de algo pecado dentro de uma instituição religiosa. Bom, se você ainda está com esse pensamento pecaminoso, você tem que tomar cuidado, porque existe uma orientação no Evangelho que fala assim, olha, se os teus olhos forem luz, o teu ambiente íntimo também é luz. Mas se os teus olhos estiverem em trevas, o teu ambiente íntimo também vai ser trevas. Então, quando você consegue perceber que existe coisas boas em todas as situações, a gente consegue entender que é necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles que os promovam. Então, todo escândalo é necessário, segundo a própria possibilidade de reajuste, de provação. Como é que você vai provar algo ruim que você fez no seu passado, não muito distante, se você estiver convivendo no meio de anjos? Ninguém vai te ofender, ninguém vai te provocar, ninguém vai te dar a oportunidade de provar aquilo que você está buscando. Como é que você vai espiar? Se é uma pessoa intolerante, arrogante, agressiva, claro que eu não te conheço em particular não, graças a Deus, mas eu já ouvi falar. Então, você precisa de estímulo exterior para provar aquilo que você está transformando do lado de dentro. Porque a nossa encarnação é uma proposta. Então, muitas vezes, a gente quer que essa proposta seja uma caminhada em linha reta. Poxa, mas não pode ser. Por quê? Porque a cada momento seu, você está uma pessoa melhorada. Ah, Augusto, mas eu não acredito nisso não, mas isso aí não é problema meu, é seu. Porque a nossa linha é uma linha de progresso. Você pode não progredir em todas as áreas ao mesmo tempo, isso é natural. Porque nós temos desejos, nós temos objetivos. Então, quando nós estabelecemos dentro da nossa intimidade os nossos desejos, e aí? Como é que nós vamos estabelecer isso? Como é que nós vamos estabelecer regra? Então, a gente apaga o que você tem dentro e estabelecemos regras para você conviver. E aí você está aqui, ó, sofrendo, em função de regra que veio de fora. Mas as regras que estão fora não transformam aquilo que está dentro. E muitas vezes, o que nós fizemos? Nós criamos regras tudo bem? Muito mais fácil eu regrar a sua vida proibindo. Porque eu vou estabelecendo o que você não pode fazer. Depois que eu estabeleci o que você não pode fazer, eu determino uma pena. E aí a gente chama essa pena de Código Penal. Quando nós vamos estudar na doutrina espírita, existe um livro que chama-se Céu e Inferno. Ele é o Código Penal da vida futura. Está lá o Código Penal da vida futura. Por quê? Se você não tiver conhecimento que você é infinito, que você é indestrutível, né? Você é um Highlander, você só não tem todos aqueles poderes ainda, mas eles estão latentes dentro de você, você não consegue visualizar um futuro diferente. Por quê? O seu futuro está fincado aqui, ou nas coisas materiais. Então a gente vai estabelecendo regras. Ó, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode cometer o adultério, você não pode roubar, você não pode matar. Isso é regra. Para alguns aqui, essas regras já são fora da cartilha. Você não precisa mais dessa regra. Por exemplo, adultério. É comum, é muito comum você acreditar que fazendo uma aliança com alguém, indo para a igreja e fazer um compromisso, assinar um contrato, e colocar uma aliança no seu dedo, porque isso aqui chama-se aliança, é um compromisso que você faz com alguém, você estabelece para você uma regra de conduta moral que nunca existiu em papel assinado. Regra de conduta moral é o seu comportamento diante da sociedade em que você está inserido. Então, você pensa assim, não, agora eu casei. Cuidado com isso, porque o casamento não estabelece para você comportamento. Ele prevê, ele propõe.
Então você pensa, agora, né, estou livre. Cuidado. Por quê? Porque não está de fora para dentro, não está no papel que você assinou. O papel que você assinou não muda nada na sua vida se você não tiver estabelecido na sua intimidade essa vontade de mudança. Se você não se prepara para o casamento, por isso existem fases. Primeiro você namora, depois você fica noivo, depois... A gente acha isso uma besteira danada. Primeiro que você namora na intenção de conhecer a pessoa que está com você. Esse é o primeiro tolice. Aí você fica 5 anos com essa pessoa. Aí, nossa, né? Agora eu já sei, é lindo, maravilhoso. Se você namorar 15 anos, vai ser lindo, maravilhoso. Se você namorar 20 anos, vai ser lindo, maravilhoso. E se você namorar uma semana, vai ser lindo, maravilhoso. Aí você fica noivo, mais 15 anos, vai lindo, maravilhoso. Aí você casou. Acabou o estágio probatório de imediato. Agora você vai conhecer a pessoa. Por quê? O casamento estabelece uma certa segurança. E quando você tem segurança, você tem coragem de falar aquilo que você não tinha antes, você não tinha segurança. Ah, vai que eu falo e a pessoa desiste. Então o casamento é uma proposta íntima, que você vai conhecendo através da liberdade que você vai ganhando com o relacionamento. Por isso que isso é em todo lugar, gente, né? Dentro da igreja, dentro do centro espírita, dentro do seu círculo de amizades. Quanto mais tempo você convive com a pessoa, mais relaxado você vai ficar com os seus freios. Então, quando ele fala que a expiação consiste nessas vicissitudes, poxa, o casamento veio estabelecer para nós um padrão moral de comportamento adequado. Adequação não quer dizer que é certo, não. Pode não ser certo para você. Tem países aí que aceita casar com 3, 4 mulheres. Eu não sei. Eu vou até fazer uma pesquisa. Depois você me lembra, cara, se existe algum país que tem direito, que dá à mulher direito de casar com 3 ou 4 homens. Eu queria ver se... Eu vi gente fazendo assim, ó. Gente, mas nós estamos falando de direito igual, em direito igual, direito igual. Então devia ter. Se não tem, devia ter. Um país que desse a mulher direito de casar com 3, 4 homens. Eu não sei se ele ia cometer uma loucura dessa, né? Porque eu acredito hoje que um cara, para ter 2 mulheres que não seja sogra e filha, além da esposa, está doido, pode internar, no mínimo. Então você vai entendendo que é uma dinâmica. Então, eu imagino, né, lá na minha casa, eu, minha sogra, minha filha e a minha esposa. Gente, não ri não, que pode vir na sua vida também, mas é desafio. Então a gente vai entendendo. Então esses padrões de ontem, que era uma dureza na sua vida, você passou a fase. Você viveu, passou a fase. E aí o que estabeleceram para nós? Bom, para você ir para o céu, você tem que ser uma pessoa, quem dera se fosse bom, religioso. Porque o caminho do céu só a igreja que ensina. Ou é a igreja, ou é o centro espírita, ou é o centro de Umbanda. Ninguém consegue achar Jesus e Deus sem esse caminho. Quando Jesus fala assim para a gente, eu sou o caminho da verdade e da vida, a gente acha que o caminho está onde? Dentro da igreja, dentro do centro espírita. E não está. Você busca Jesus do jeito que você quiser. O que a gente entende? Quando nós nos reunimos, as nossas forças potencializam. Aqui o seu alcance fica imponderável, você não consegue perceber o alcance que você tem. Mas se você sozinho, você vai conseguir? Vai. Você vai passar mais apuro. Aqui é o lugar de nós dividirmos as nossas dores, dividirmos as nossas experiências. Por quê? Quando você dá um testemunho, não vou falar testemunho não, que isso é uma outra vertente religiosa, né? Doutrina espírita não pode dar testemunho, mas eu dou da minha vida. Então, quando você dá um testemunho da sua vida e tem alguém do seu lado que está passando por uma experiência parecida, quando você fala, o outro chora pelo que você sofreu. Pensa, nossa senhora. Então você consegue superar a sua dor em função do testemunho de alguém que está do seu lado. Isso é válido, porque você volta para sua casa renovado. Você está com um problema de relacionamento, né? Seu marido está cheio de problema lá. Hoje em dia, a esposa também dá problema. Então, a sua esposa está cheia de problemas lá. E aí, vocês não conseguem entrar em um denominador comum. Você vem para um ambiente como esse aqui e alguém dá um testemunho. Fala, cara, eu vivi uma fase com a minha esposa que ela desconfiava de tudo.
de tudo, né? E aí, certa feita, a gente conversando, eu falei para ela, né? Mas por que você tem essa desconfiança, né? Qual que é o problema? E aí ela falou, é o seu comportamento. Então, você percebe que dependendo do seu comportamento, você desperta nas outras pessoas algo que não é verdade. Então a gente tem que entender isso, porque tratar bem tem uma diferença. Você é uma pessoa, né, educada, trata bem, acolhedor, mas tem que ter uma certa distância de segurança para as duas pessoas. E aí eu falo mais, muito mais para aqueles que fazem o atendimento. O atendimento, no nosso caso, fraterno, né? Nós fazemos atendimento fraterno. Então, todas as pessoas que nos procuram, eles têm que estar, né, com o seu emocional meio avacalhado. Você está passando por dificuldades, você quer se aconselhar com alguém. Se nós não tivermos bem resolvidos emocionalmente, nós vamos envolver. Então, isso é perigoso, acontece toda hora acontece. Então, ao invés de você acolher, você acaba se envolvendo. Você não vai resolver problema de ninguém envolvido no problema. É alguém que caiu dentro de um lamaçal e você pula de cabeça para tentar tirar. Os dois vão ficar atolados até o pescoço. É alguém que está se afogando e você está junto, mas você não sabe nadar, e aí você vai e pula para tentar salvar. Então não resolve. É aquela mesma história de que falam para a gente assim, olha, a oportunidade é um cavalo selado que vai passar na sua porta uma vez só. E aí você perdeu uma oportunidade quando você tinha 15, 17, 19 anos. E está ficando triste porque você perdeu essa oportunidade, porque você está condicionado a pensar que oportunidade é algo que cai do céu para você. Oportunidade é um evento no tempo, criado por você. Porque se você não sabe andar a cavalo, não monta. Porque se você montar, a consequência vai ser pior. Então tira da sua cabeça esse negócio de que oportunidade é um cavalo selado que vai passar na sua porta uma vez só. Porque tem gente que se montar no cavalo selado, vai se dar mal, vai se lascar. Então a oportunidade é um evento no tempo, que você, com as suas ações, mesmo sem esperar, vai receber. Augusto, mas como é que a gente pode entender isso? Porque existem leis que regem o nosso universo. Uma dessas leis, misericórdia. Outra lei, providência. O Evangelho fala assim para a gente, você vai receber de acordo com o seu trabalho. De acordo com o seu trabalho. Porque merecimento está ligado a quê? É ou não é? Você trabalha, você merece um salário. Então isso é providência, isso não é misericórdia. E a misericórdia, quando é que ela vai atuar na sua vida? Quando você não cumpre as responsabilidades que lhe são inerentes. Por exemplo, tem pessoas que não acreditam que com o avançar da idade você perde alguns atributos. Um deles, o equilíbrio. Por isso que é tão perigoso tombo na idade avançada. Então, você não acredita nisso. Você perde o tônus muscular, você perde força. Então, aquilo que você fazia antes, você não pode fazer agora. Por quê? Porque as suas pernas já não têm mais aquela capacidade que tinha. E você, fazendo as mesmas coisas, pode se envolver em um acidente. Então, isso chama-se o quê? Responsabilidade pelo instrumento que você tem. E tem pessoas que não acreditam nisso. E o que nós estamos vendo? Acidentes com pessoas que estão envolvidas no ambiente religioso, por falta de responsabilidade com as suas próprias ações. Então não pense você que o fato de você estar aqui, você está se eximindo de algumas atitudes, de algumas responsabilidades. Isso não existe, essa possibilidade. Quanto mais você entender a dinâmica da vida, maior é o nível de responsabilidade que você tem pela própria. Então a sua vida começa a ter valores que você desconhecia. Mas, Augusto, a nossa proposta é oração e provação. Então, há bem pouco tempo, você acreditava que para orar e falar com Deus, você tinha que ter virtudes que até os anjos desconhecem.
Porque para falar com Deus tem que ter, né, alguma coisa. Imaginemos nós, um filho querendo falar com o pai, e o pai rejeitando ouvir o filho. É essa a condição nossa com Deus. Por isso o Evangelho fala para a gente assim, olha, quando você quiser falar com Deus, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, fala com Ele no silêncio do seu coração. Tem gente procurando quarto até hoje para falar com Deus. Então, onde é que está o seu quarto? Onde é que está? Como é que você fecha a porta? Então, a gente vai entendendo que não existe fórmula mágica. Você fala com Deus do jeito que você está. E a pergunta é, mas quando eu busco a oração para me livrar do mal ou para livrar das provações, existe possibilidade? Eu tenho que acreditar hoje que sim. Mas por quê? Porque normalmente você passou por essas fases, assim como eu também passei. Então, o resultado disso aqui, normalmente, é a soma. Tudo bem até aí? Alguém desconhece essa matemática da vida? Porque isso é lei matemática, não tem como a gente fugir. 2 mais 2 será 4 em qualquer lugar do universo. Tudo que você fizer, você também vai receber. Então vamos de novo no Evangelho. Claro que eu vou consultar, né, para não fazer nada errado. Novamente, Gálatas 6:10. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É lógico que aqui nós podemos tirar o dízimo, né? Porque ele está falando, ele está aconselhando, Paulo está escrevendo para o Gálatas, né? Aqueles que são instruídos, reparta com aqueles que os instrui. E ele continua. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então ele está dizendo para a gente que tudo que você plantar, você vai ter que colher. E ele está falando mais, ele fala assim, olha, nas entrelinhas, você planta aquilo que você bem quiser, mas você terá que colher obrigatoriamente aquilo que você plantou. Só que os tempos mudaram? Sim ou não? Mudou ou não mudou? Nós vivíamos em cima de uma lei de Italião. Jesus se apresenta e fala para a gente assim, olha, agora a lei é outra. Eu não vou revogar nada. Não é assim que ele fala? Eu vou cumprir. Então ele não revogou. Tem muita gente aí ainda agindo em cima de lei de Italião? Tem ou não tem? Bateu, levou? Assim? Ah, eu vou lá porque ele merece. Ele merece, mas que não seja você. Tem muita gente aí doidinho para fazer o que você tem que fazer. É necessário que venham os escândalos. Mas sai dessa. Não seja você o promotor de escândalo na vida dos outros. Porque você vai pagar. Isso eu não estou rogando praga em ninguém, não. Está no Evangelho. Você não sai daí enquanto não pagar o último ceitil. Isso é provação. Você vai ter que voltar, porque existe um estabelecimento de expiação. Se você agrediu, você vai ter que pagar. Agora, não necessariamente com alguém te agredindo, porque aí mudou a tônica. Quando você vem para um ambiente desse, o que é que nós estamos prevendo? O que é que nós estamos buscando? Novas estratégias para levarmos a vida que estamos atualmente. É só isso. Ah, então quer dizer que agora, se eu fizer prece, eu mudo a minha rota. Você pode não mudar a sua rota, mas que você vai ter uma orientação diferente, isso eu posso te garantir. Augusto, então quer dizer que basta eu entrar em prece para falar com... Claro, mas a sua prece, ela tem o alcance do seu devotamento. Então, já pensou eu em prece aqui, querer falar com Emmanuel? Querer falar com o Chico?
Eu tive a oportunidade de ir em Uberaba, não fui com ele em vida. Por que agora ele vai para o plano espiritual e eu me acho na condição de acessá-lo? Como se ele tivesse à minha disposição. Então eu tenho que acreditar que ele continua com as suas tarefas. Punhado de tarefa. Rodeado de um monte de gente para ele instruir essas pessoas. Porque foi isso que fez conosco. Então a gente vai entendendo essa dinâmica. A sua prece tem valor? Toda e qualquer prece tem valor. O alcance da sua prece é que muda de acordo com a sua intenção. De acordo com o que você tem no coração. Por isso Jesus fala para a gente, ó, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você manda essa montanha sair daí e ela vai sair. Mas e para a gente movimentar isso dentro da nossa intimidade? Então, é uma busca constante. E aí Jesus se apresenta, nesse momento da sua vida. Porque não adianta Jesus ter vindo há 2000 anos atrás, se você não estava nem aí para ele. Quando é que ele vai nascer para você? Quando você atentar para o chamado que ele está te dando. Então Jesus nasce todos os dias, novamente, chamando, convocando, falando para a gente assim, olha, vamos dar o nosso testemunho, vamos mudar a nossa vida. E aí ele fala assim, poxa, mas a minha vida está tão difícil, é tanto testemunho, é tanta prova. Aí ele fala para você, porque ele nasceu na sua vida, ele fala assim, olha, misericórdia quero e não sacrifício. Quando ele fala em misericórdia quero, ele está falando para a gente assim, olha, não preocupa com os seus problemas não, não preocupa com os seus erros não, que eu vou cobrir isso com a ação da misericórdia. Bom, você tem que saber que a ação da misericórdia é aquilo que você deveria ter feito, mas não fez. Por negligência, por imperícia, por imprudência. É assim que a lei estabelece. Ah, você não fez. Bom, você poderia ter conciliado, mas resolveu não conciliar. Ah, Augusto, na hora eu perdi a cabeça. Não esquenta a cabeça com isso não, já é passado, já faz parte da sua história. Você vai ter que pagar? Isso não tem como fugir. Agora, e a forma de pagamento? Aqui nós vamos negociar. Você quer sofrer? Aí é a opção. Você não quer sofrer? Muda a rota da sua vida. Por quê? Você vai sair do alcance da misericórdia e vai começar a trabalhar em função da sua melhora. E aí você vai alcançar a providência, porque Deus provê. Porque Deus não quer que você sofra, Ele quer que você tenha a vida em abundância. Então, quando Ele fala para a gente do valor da oração, Ele fala assim para a gente, olha, e tudo que você pedir em oração, você vai... Gente, tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Ah, você está precisando de saúde? Faz prece, ora e pede. Ah, você está querendo dinheiro? Faz prece, ora e pede. Ah, você está precisando mudar de emprego? Faz prece, ora e pede. Eu é que vou estabelecer o que Deus vai te dar? Imagina um negócio desse. É muita pretensão. Ah, não, mas nós não podemos confundir, nós não podemos misturar. Que misturar, rapaz? Essa é a nossa vida. Quando ele fala que a nossa expiação está em suportar ou enfrentar as nossas vicissitudes, você tem que entender que muitas vezes o seu desejo de posse está acima da sua vontade de se espiritualizar. E isso é um processo natural, você não tem que ter vergonha disso não. Porque muitas vezes você conseguindo ter as posses que você está querendo, você vai conseguir alcançar um punhadão de gente e vai fazer muito mais bem do que você poderia fazer sem ter. Então a gente mistura as coisas e acha que aquele cara que busca ser bem-sucedido materialmente tem que se lascar espiritualmente. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O cara pode ser um cara muito melhor do que você, que se achando pobre, acha que é melhor do que qualquer um. Porque eu nunca vi falar que o fato de ser pobre tem mais merecimento do que alguém que é rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Posse de questões materiais tem nada a ver. O que manda é a sua conduta moral, é a sua capacidade de relacionar-se com os outros. É entender que todos são iguais. Tem muito pobre aí, cheio de si. Tem muito rico aí que você conversa com o cara, você não imagina o que o cara tem. Então a gente vai tirando essas amarras, que foram, durante muito tempo, objeto de nos manter cativos. Então está aqui, ó. Aí você descobriu que Jesus nasceu para você, muda de fase, você vem para cá agora.
E agora, e para acreditar que tudo que você fez de ruim vai estabelecer para você sofrimento no seu futuro? E aí? Aí você virou escravo do seu passado. E quando você não tem segurança naquilo que você tem para receber no futuro, aí você virou um cara ansioso, de novo, escravo da ansiedade. E aí ou você está preso no seu passado, ou você está preso no seu futuro e esquece de agir agora que você está no presente. Você quer mudar o seu futuro? Invista no seu presente. Você quer transformar o seu passado? Invista no seu presente, porque o seu passado, o nosso passado, já faz parte da nossa história. Então a oração não é uma repetição sistemática de palavras bonitas. A oração é a sua ação perante o bem que você pode fazer. E não existe ninguém que não tenha condição de auxiliar alguém, assim como não existe ninguém que não vai precisar do auxílio de alguém. Porque essa é a nossa sociedade, nós precisamos de uns dos outros. Ah, mas né, você já está até falando aí na frente, e se você não estivesse aqui, eu ia falar para quem? Então eu preciso de você? Claro que eu preciso de você me olhando, me avaliando. Tem um montão de gente aqui que avalia a minha vida, como se isso fizesse diferença na minha vida, no meu comportamento. Aí quando eu falo, tem um montão de gente aqui, porque tem mais gente aqui, tá bom? Tem mais gente assistindo, vai ter mais pessoas assistindo. Tem vídeos nossos que atingem 3.000 pessoas. Imagina 3.000 pessoas sentadas me ouvindo falar 1 hora. O cara tem que ser muito... né? Então você acha que você está aqui, poxa, 1 hora sentado, propondo-se ouvir alguém, muitas vezes indo contra os seus próprios interesses, contra os seus conceitos. E aí você pensa, meu Deus do céu, né? Não volto ali mais. Perdeu uma grande oportunidade de dar a sua contribuição com o meu crescimento. Então a gente tem que entender a dinâmica. Você é muito importante na dinâmica de Deus. Por quê? Porque você tem acesso aonde você está. E isso é tão interessante, por quê? Isso vai promover em nós uma mudança necessária. Ah, mas é a prece que faz essa mudança? Não. Porém, o que eu tenho que perguntar? Bom, eu não sei se é a primeira vez que você vem, se você tem o hábito de vir aqui, se você vai em outras casas, se você busca outros ambientes. O que eu tenho para te falar é o seguinte: quanto mais você se envolve em atividades que favorecem você ao crescimento espiritual e moral, mais fica difícil para você sair da rota, porque você começa a se envolver com Jesus com mais intensidade. Então, você se percebe fazendo prece de manhã, quando levanta. Você se percebe fazendo prece à noite, quando você vai dormir. Você se percebe fazendo prece em algum momento que você perde o controle. Porque antigamente você queria resolver no tapa. Quando o negócio fica ruim, você começa a fazer prece, Senhor, né? Dai me ajuda. De vez em quando você grita, né? Porque você pediu socorro depois que você agiu. Você tem que pedir o socorro antes de agir. Porque se você deixar ser invadido pela adrenalina, você perde a capacidade de raciocínio, né? O instinto toma conta. Aquela vontade de pegar o outro pelo pescoço, se você tiver força, você vai pegar. Se você não tiver força, você não vai pegar, porque você não tem força, porque a coragem veio. Então, nisso é que a gente vai avaliando as nossas ações no bem. Então, a oração, ela vai promovendo em nós essa mudança lenta. É como se nós tivéssemos um vaso com água, né, cheia de lodo. Então, é o nosso vaso. Augusto, mas aí você está sendo muito severo. Não estou sendo severo, não. Eu estou fazendo só uma análise daqui para cá. Porque nós estamos vindo do primitivismo. Nós não estamos vindo aqui dos planos celestes, não. Nós estamos caminhando para os planos celestes. E se você já dá conta de proporcionar para você um domingo buscando novas orientações, eu tenho que entender que isso vai ser bom para você. Eu não posso mudar isso na minha rota. Porque em algum momento da minha vida eu também estava sentado. E aí eu falei, nossa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então no domingo que eu não estou aqui em pé, eu estou sentado ouvindo.
Porque você vai ter lances em um ambiente como esse que você duvida da sua capacidade. Você vai ver aberturas que você não tinha condição de ver. Mas por quê? É porque eu sou muito bom? Não. É porque aqui os amigos espirituais trabalham conosco. Aqui você abre mão das virtudes que você ainda não tem. Porque se eu esperasse virtude para estar aqui, eu não estaria. Então eu não espero virtude. Primeiro, cara de pau. E isso eu tenho. Depois, coragem. Você tem que ter coragem para romper a própria dificuldade ou o próprio padrão que você foi criado. Por exemplo, você está numa casa onde só tem pessoas que torcem para o outro time. E aí? Você vai passar a torcer para o time que todo mundo torce? Gente, o fato de ter um montão de gente fazendo algo não torna esse algo verdade para você. Você pode pensar diferente, você tem esse direito. Então o fato de ter um montão de gente falando um montão de coisas, não quer dizer que esse montão de coisas que as pessoas estão falando é verdade. Quem estabelece a minha verdade sou eu. Ah, cara, mas, você não faz nada, você acha que a sua oração vai te mudar em alguma coisa? Eu não acho, eu tenho certeza. Não acho, eu tenho certeza. Pode orar, pedir o que você quiser. Porque enquanto estiver ao seu alcance de resolução, Deus não entra na sua vida para resolver problema seu. O problema é seu. Deus percebe a sua dificuldade sem que você peça, mas Ele espera que você peça para você mostrar que aceita o alinhamento e a sua condição de inferioridade. E Deus não precisa de agir na sua vida, Ele tem emissários. Então você pode ser um anjo na vida de alguém em função da orientação que Deus deu para você. E muitas vezes você não acredita. Um conselho que você dá muda a vida de alguém. Um acolhimento, sim? Eu tenho dito muito com relação àqueles meninos, aquelas pessoas que estão no sinal, ou vendendo bala, ou pedindo para lavar o vidro do seu carro, com aquela água suja, com aquele escorredor sujo, e você acabou de lavar o carro, o cara até olha para você assim, até envergonhado, porque vê seu carro tão limpo, ele não está querendo limpar o seu vidro, ele não está querendo a sua moeda, ele está querendo 1 segundo da sua atenção. E você, destituído de fé, não acredita que você pode mudar a vida de um garoto daquele. Porque o que está faltando na gente é fé. Porque você ainda está preso na moeda que você está dando. Você está acreditando que se você não der aquela moeda, você muda a vida daquela criatura. Mas que se você der a moeda, você vai agravar a situação daquela criatura. Isso sim é falta de fé. Porque você pode mudar a vida daquela criatura. Dando a ele uma moeda, uma nota. Outro dia eu não tinha uma moeda, na hora que eu abri a carteira tinha uma nota de 5. E aí eu tirei a nota de 5 e falei com o cara, não tem nenhuma moeda. Ele falou assim, essa nota aí serve. Aí eu dei a nota de 5, assim, mas eu ganhei um sorriso que ele não esperava. O cara quando te pede 10 centavos, você tira R$2. Então imagina um negócio desse. O cara não está esperando. Então muitas vezes nós estamos querendo mudar o contexto social que nós estamos inseridos, mas nós não temos coragem de dar o nosso testemunho de fé nos momentos mais cruciais. Porque muitas vezes aquelas pessoas ali não têm absolutamente recurso nenhum. E se eu ficar preso nisso, gente, eu não dou dinheiro porque eu não vou sustentar o vício de ninguém, isso é muita pretensão da minha parte também, acreditar que R$2 que eu estou dando para aquela criatura ali, que muitas vezes vai ser o único. Eu tenho que pensar que os meus R$2 vai fazer diferença na vida desse cidadão. Fica à vontade. Uhum. Ele virou para mim e disse assim, eu não quero leite não, eu quero é café. Aí eu me disse assim, mas o bebê não toma café. Se o senhor quiser o leite, eu vou ali e pego o leite. E eu quero é café. Aí o que eu fiz? Eu não comprei. Não deu. Mesmo. Às vezes a gente quer ajudar e o outro ficou bravo comigo, porque eu não comprei pó de café. Está vendo o testemunho? Esse é o testemunho que a gente precisa. Nós precisamos desses testemunhos. Por quê?
Porque nós estamos querendo ajudar do nosso jeito. Quando eu dou, eu não estou querendo colocar o meu jeito no agir do outro. Nós estamos dando. Então, isso vai abrindo os nossos horizontes. Ontem, antes de ontem, eu parei no sinal. O cara chegou na minha janela e falou assim, me dá uma moeda aí, 10 centavos. Falei, cara, eu não tenho moeda nenhuma. Ele virou para mim e falou assim, é para mim tomar uma cachaça. Falei, peraí. Enfiei a mão no bolso. Tinha R$1. Tirei R$1. Falei, não dá para você tomar um café, não? Ele falou, não, eu vou tomar uma cachaça. E eu dei para ele, ele ficou numa felicidade. E antes do sinal abrir, ele já tinha ido no outro lá para mostrar R$1 que eu tinha dado para ele. Então, se eu não tiver condição de entender que aquele real, se ele comprar etanol na bomba, porque eles tomam etanol, e eu vou ser muito hipócrita em achar que isso não acontece, eles tomam álcool de farmácia. Então, se eu tiver a hipocrisia de achar que aquele real não vai fazer bem nenhum para aquela pessoa, eu estou negando a minha própria fé. Então, aquele real, se ele tomar etanol, vai fazer um efeito menor na vida dele, porque fui eu que dei. E isso eu tenho que acreditar. Aí eu sou melhor do que quem? Do que ninguém, mas eu acredito naquilo que eu faço. Então é isso que a gente tem que ter, porque muitas vezes ele olha para você, vê você com um cara de religioso. Se ele pedir uma moeda para tomar a cachaça, você vai dar? Gente, ninguém em sã consciência vai dar, porque você vai, não, eu vou prejudicá-lo. Não, né? Vamos ter essa consciência de que muitas vezes ele está querendo é um olhar, sabe? Você olha para ele, né, e fala, toma que vai com Deus, né? Cuidado com o que você está fazendo da sua vida, né? Porque, gente, eles sabem, mas é uma vida muito mais sofrida. Nós, com pequenos problemas que nós temos dentro da nossa vida, nós ficamos desesperados. Imagina um cara que não tem para onde ir. Nesse dia de chuva aí, gente, eu vi um cara com um carrinho na rua andando, eu fiquei pensando, né? Qual é o futuro que uma pessoa dessa espera? Andando debaixo da chuva com um carrinho daquele cheio de... E eu indo para minha casa, sem querer molhar o pé. Então, são realidades muito diferentes, mas você tem a oportunidade de impactar a vida de alguém. Não precisa mudar a vida de ninguém. Então, quando Jesus fala para você assim, olha, você tem que amar o seu inimigo, a minha proposta não é levar os inimigos para minha casa, porque os amigos que eu levei estão me dando trabalho. Então, aí você vai entendendo, poxa, né, mas como é que eu vou agir dessa forma? Você tem que entender, busca o entendimento. Então, quando a gente fala em oração, a gente tem que entender que o nosso entendimento ele vai caminhando também. Então, quanto maior a sua capacidade de discernir naquele que você está fazendo, melhor é a sua ação no plantio. Então, Jesus apresenta para a gente, lá no início da sua caminhada, um semeador que saiu, né, a semear. Então, algumas sementes não vão dar fruto. E muitas vezes a nossa vida está baseada nas sementes que não deram fruto. E nós não valorizamos as sementes que deram fruto. Deus não age na nossa vida pela falta que nos tem. Ele nos dá a oportunidade de crescimento proporcionando a falta. Ele trabalha na nossa vida com o que nós temos. O que tendes vós para dar? Ele estava reunindo com um punhado de gente lá, e aí de repente, né, um metido bonzinho chegou lá para ele e falou assim, Senhor, como é que nós vamos despachar essa multidão aí? Está todo mundo com fome. Nós não temos nada para dar a eles. E aí Jesus pergunta, o que você tem para dar? Ele falou assim, eu não tenho nada. Ele falou assim, então você procura no meio do pessoal o que eles têm para dar. E aí eles saíram procurando. E aí encontraram lá, né, 5 peixinhos, né, 3 pãezinhos, trouxeram para ele. Só tem isso aqui, ó. E aí o que ele fez? Ele multiplicou. Ele conseguiu fazer com que todos se alimentassem e ainda sobrou. Ele não trabalha com a sua falta, ele trabalha com aquilo que você tem. O que você tem de bom para dar? Você tem que acreditar nisso. Augusto, mas eu não consigo perceber nada que eu tenho de bom, então o negócio está ruim. Então está na hora de você mudar a sua visão de você. Está na hora de você mudar. Ah, mas eu não vejo, né, nada que eu possa fazer, então está na hora de você mudar a sua visão. Isso é orar. Né? E aí, quando ele fala das orações, né, ele fala assim, olha, não é pelo muito falar,
Porque a gente acha que, né, eu vou fazer prece de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Tem hora que não vai dar para você fazer prece, tem hora que você vai ter que agir. Então, as nossas ações, elas têm que estar impregnadas com a nossa fé. A pessoa que está do nosso lado, ele tem que sentir a presença de Jesus. Como? Através do seu sorriso. Então, muitas vezes a gente vai falar de espiritismo de uma forma dura. Você sai daqui mais triste do que você chegou. Mas, meu Deus do céu, né? Eu fui lá para ouvir o Consolador, saí de lá, fui desconsolado. Falei, agora não tem jeito para mim mais não. Tem jeito sim. Por quê? Porque a nossa proposta é de viver em abundância. A proposta da encarnação, quando eu falo em reencarnação, eu estou falando de outra lei. Reencarnação já é uma chance a mais que Deus está te dando para você repetir. Você vem aqui e fica triste. Tem espírita que fica triste porque descobriu que nós temos um véu que tampa o nosso passado. Imagina, todas as suas experiências aqui do passado foram tamponadas. Você só não sabe, mas não apagou nada, está tudo aí dentro dos seus arquivos. Você não precisa saber que você foi ruim para você se tornar uma pessoa melhor, tira isso da sua cabeça. Você não precisa viver um estado depressivo para você valorizar a vida, porque o que aconteceu no seu passado já faz parte da sua história. E o seu passado não determina o seu futuro, porque nós estamos vindo do primitivismo para a angelitude. Então a gente vai entendendo que a proposta da dificuldade é o despertar que você precisa para dar o seu testemunho. Nunca foi para você se desmotivar. A dificuldade que você está vivendo em qualquer área, no relacionamento, financeiro, social, em qualquer área que você estiver passando, nunca foi proposta para te desmotivar, para te derrubar. Sempre foi proposta para o seu crescimento. Porque a vida é isso, é um progredir sempre. E tenha fé, você é hoje a melhor versão de você desde a sua criação. E amanhã você vai ser com certeza uma pessoa melhor. Não abaixe a cabeça em função de problema nenhum, problema nenhum estabelecido na sua vida é maior do que a sua capacidade de resolução. Quando você orar, acredite, você tem merecimento para receber. Ter merecimento não garante virtude, porque Deus observa o esforço que você está fazendo para vencer as suas dificuldades. Isso é merecer ser ajudado. Porque ficar deitado na cama é esperar doença. Então você está querendo doença, você merece, você vai receber. Quando você levanta a cabeça e fala, Senhor, eu quero um ambiente diferente, você merece receber, porque você já está se empenhando em mudar a rota da sua vida. Então orar é perceber a oportunidade, levantar a cabeça e agir, sempre, baseando-nos em uma proposta de futuro e não no nosso passado delituoso. Você não está aqui em função do passado que você construiu. Você está aqui em função da proposta de renovação que você mirou no seu futuro. Então, muitas vezes, o que te trouxe aqui foi a dificuldade, foi a dureza, foi um momento, né, de confusão no relacionamento, eu vou lá. Você veio. Então você vem para quê? Para ser salvo. Por quê? Não sou eu que vou estabelecer para você a salvação, é você, os seus atos. Você quer um resultado diferente? Mude o seu comportamento. Você quer colher algo diferente? Muda o que você está plantando. É simples. Agora, tenha o entendimento de que dependendo daquilo que você está plantando, vai levar um tempo para você colher. Não existe colheita imediata. Se você plantar alface, você vai ter que levar 2 semanas para você plantar, para você colher. Agora, se você plantar jabuticaba, cuidado, não é assim? Porque pode levar 10, 15 anos para você colher. E aí você pode perder a esperança. E aí, com relação a jabuticaba, a gente não basta plantar. Tem uns entendidos em jabuticaba aí, não é o meu caso, que diz que você tem que molhar todo dia. Todo dia. Isso chama-se cuidado. Você que casou, você que quer manter um relacionamento saudável, você tem que aguar o seu relacionamento todos
os dias. Amor de Facebook não prescreve relacionamento sério. Amar é todo dia, é o desgaste natural. Você tem que se reinventar, porque as exigências aumentam. Então, isso é amar a pessoa. Respeitar as dificuldades. Então, você pede assim, Senhor, né? Dai-me condição de suportar esse marido, porque não faça isso, né? Porque aí na outra semana você vai se inscrever na academia de ginástica e vai desenvolver força. Não é essa a proposta. Você fala, pede entendimento. Porque se você se inscrever numa academia, aí você vai enfrentar. Não é enfrentamento. A nossa proposta é de entendimento. Entenda que a criatura que está do seu lado tem limitações que ele próprio desconhece. É para rir? Acabou, pode chegar aqui. Você vai vir aqui dar recado? Estou com saudade de você. É você mesmo. Claro, você chegou na hora. Você chegou na hora do amém. Não, vamos fazer agora. Você chegou na hora. Então nós vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Jesus pela oportunidade e rogar para que tenhamos capacidade de dar o nosso testemunho. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te agradecemos pela oportunidade do reencontro. Nós te agradecemos, Senhor, pelo ambiente que nos acolhe. Nós te agradecemos, Mestre amigo, pela vida que tem nos sustentado. Senhor Jesus, permita que tenhamos a coragem de dar o nosso testemunho de fé, onde quer que nos encontremos, e que todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se encontrem conosco em nossos caminhos, que eles possam sentir a Tua presença através de nossos atos, de nossas palavras, de nossos pensamentos, para que assim tenhamos condições de exercer o nosso papel na construção de um mundo melhor, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.